Boa noite, gente. Hoje tem Olá. Zoom e hoje tem imagem. Como diz o Datena, temos imagens. Fala, Felipe. Fala, Rafael, Amanda, Lucas, Milena, Tauana, Dayana. Quem mais está chegando aí? Tem mais gente. Esperando a galera entrar. Estão me ouvindo? Tranquilo? Sinal? Temos áudio? Temos áudio. Vindo perfeitamente. Temos áudio aqui. Áudio. E aí, como é que está a semana de vocês? Todo mundo animado com a chegada dos gafanhotos aí, a segunda praga bíblica. Depois deve chegar, sei lá, as águas dos rios virarem sangue, os gafanhotos, depois as rãs, depois as moscas, depois sei lá o quê, enfim. 2020 é um ano animado. Em dezembro chega o meteoro e acaba tudo, né? Resolve a parada toda. É bom que ninguém vai precisar entregar monografia no final do ano. Vamos lá? Deixa eu ver, tem mais gente? Gente, para quem não entregou exercício, tá? Deixa eu só lembrar de novo aqui, a gente tem o nosso compromisso, né, da entrega dos exercícios. E como eu disse, a gente vai tentar, de certa forma, validar como horas complementares essa atividade. Vamos tentar, no âmbito da nossa atividade lá na universidade, porque a ideia era que fosse um curso de extensão. E aí a gente quer validar as horas, né? Porque é um curso voltado para a própria formação de vocês. Mas aí é necessário que os exercícios sejam entregues, né? A nossa frequência e média vem de entrega e correção de exercício. Então, quem quiser depois pleitear essas horas complementares, uma declaração minha para isso, a gente vai precisar, né, atestar que a pessoa participou das aulas e fez tudo. Tá? Se vocês escutarem uma vozinha de fundo, é minha filha que está ali assistindo televisão. E hoje ela está, né, com barulho lá de TV ligada. Então. Certo? Então, acho que... Deixa eu ver. Tem mais... Acho que somos apenas nós hoje. Não deve ter muita gente. Algumas pessoas me perguntaram antes sobre se está disponível depois e vai, né? A gente vai mandar lá para o canal do YouTube. Então vamos começar a aula, certo? Vamos começar o conteúdo de hoje. Quem for chegando a gente vai admitindo. Mas o nosso grupo realmente ficou assim pequeno, restrito. Antigamente tinha mais gente. Uma turma foi mudando de ideia no meio do caminho. Certo? Eu vou começar a aula. No final, aliás, se eu não mandar hoje, até o final da aula, os exercícios, aquilo que eu vou deixar como atividade para vocês, mas eu envio depois pelo nosso grupo no WhatsApp, tá bom? E, mais uma vez, se tiverem dúvidas, se tiverem, né, questões, podem interromper e perguntar na hora que a gente para e responde, tá? A gente dá uma pausa e procura responder. Vamos tentar fazer a aula e terminar às 9h30, tá? Tentar ser não muito longo, porque eu tenho que buscar gente no aeroporto hoje. Tá? Então vamos... Bem, vamos lá. Então, vou começar aqui a nossa aulinha, vou dividir com vocês a tela da aula de hoje. Participem, tá? Fiquem à vontade, abram o áudio, abram o vídeo, enviem questões para a gente... deixa eu abrir também o chat aqui, tá vendo ele? Tá? Tem o chat, está aberto aqui, então pode também mandar pergunta por lá, que eu já estou vendo ele aqui na minha lateral, tá? Então vamos lá para a aula de hoje. Deixa eu colocar aqui a tela com vocês.
Ah, vamos lá, então. Então, a aula de hoje a gente vai falar de coerência textual. Deixa eu ver se eu diminuo aqui esse coisinha. Não estou conseguindo. O que eu faço aqui? Enfim, não está dando certo. Tá, vamos lá. Bem, então a gente vai falar de coerência textual. Deixa eu abrir a tela toda aqui. Vamos, criança, abre. Vamos abrir o PowerPoint. Isso. Bonitinho. Está estranho isso aqui. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de coerência. A gente falou de coesão bastante, já meio que encerramos essa parte. Vamos para a coerência textual, porque a gente está caminhando para o finalzinho, tá, gente? É só uma coisa que eu queria observar. A gente pretende terminar esse curso nas próximas, acho que 4 semanas. Eu acho que a gente termina ele. Aquele programa que a gente se propôs fazer, tá? Porque também as aulas devem recomeçar, né? Eu acho que ali pelo final de julho. A gente tem essa esperança, pelo menos. E aí muita gente vai estar ocupado com o reinício das aulas, eu também, né? E então é importante a gente tentar encerrar antes do início do semestre, do reinício do semestre letivo, tá bom? Vamos lá. Coerência vai ocupar as nossas próximas discussões e agora a gente está caminhando mesmo para escrever mais, escrever textos, já escreveram já textos e vem mais texto por aí para ser escrito e agora utilizando essas coisas de coerência textual. Então, vamos falar sobre coerência. Vamos começar, como sempre, por exemplos, né? Vamos com exemplos simples. Deixa eu mudar minha telinha. Vamos lá, alguns exemplos simples. Maria estava lavando a roupa quando chegamos, mas ainda estava lavando a roupa. Segundo exemplo, João não foi à aula, entretanto estava doente. Terceiro exemplo, a galinha estava grávida. Vocês enxergam algum problema nisso aí? Deixa eu voltar aqui a nossa... A gente tem um problema aí, por exemplo. Primeira frase falando assim, Maria estava lavando a roupa quando chegamos, mas ainda estava lavando a roupa. Essa construção ficou muito estranha, né? O que dá uma certa incoerência, porque a temporalidade da frase está confusa. Ela estava lavando a roupa quando a gente chegou, e esse mais é meio que adversativo, parece que apresenta uma ideia de adversativa ao primeiro período, mas cadê o que é adversativo aqui? Não está claro, né? Essa é uma frase que está incoerente, né? Ela estava lavando a roupa, mas estava lavando a roupa. Claro que a gente enxerga de primeira que tem um problema aqui. Na segunda frase, tá lá, João não foi à aula, entretanto estava doente. O entretanto dá uma ideia de complementaridade, mas aqui o estava doente parece que é a causalidade de João não ter ido à aula. Então essa expressão ficou estranha também, né? Parece incoerente dizer que ele não foi à aula, entretanto estava doente. Por que estava doente? Não foi à aula porque estava doente. Eu teria justificado a ausência dele. Agora, não foi à aula, entretanto estava doente, uma coisa não parece ter nada a ver com a outra. Certo? A galinha estava grávida. Esse texto pode ser considerado coerente? Deixa eu abrir aqui nossa sala de discussão. O que é que vocês acham? Isso aqui é incoerente? Deixa eu olhar aqui a nossa salinha. Respostas. Dizer que a galinha está grávida é coerente ou incoerente? Pode responder. A Carolina respondeu que não tem um sentido claro. Talvez não.
Talvez, não se galinha engravida. A mulher está dizendo não sabe se galinha engravida, não é prenha. Prenhez é um atributo dos mamíferos, né? A gente diz lá, a cachorrinha está prenha, sei lá, a gatinha está prenha, enfim. Esse texto, na verdade, ele é incoerente do sentido da experiência nossa, galinhas não engravidam, certo? Se tivesse dito assim, a galinha está choca, ou seja, ela está chocando para poder nascer filhotes, aí faria sentido. A galinha está grávida ou prenha, não faz sentido no sentido, não é coerente no sentido existencial, empírico, como nós conhecemos o mundo. Agora, se fosse num texto, numa fábula, se fosse numa história fantástica, poderia fazer sentido, certo? O Pato Donald é um personagem que é um pato. E para ficar no universo da Disney, o Pateta é um cachorro, certo? E ele tem um cachorro que chama Pluto. Então, um cachorro que tem um cachorro, tá? Então, só para lembrar que no mundo da fantasia, várias coisas podem ser coerentes, embora no mundo da experiência, não. Esses exemplos são exemplos bem estranhos mesmo, para começar a provocar em vocês um senso de discussão sobre a ideia de coerência. Agora vamos para um outro exemplo, voltando aqui para a tela. Um outro exemplo agora. Esse exemplo aqui vem, como não poderia deixar de ser, de uma redação de vestibular. Tá? Um exemplo típico de redação de vestibular. Então, vou ler. Vamos lá. Felicidade é um viver como aprendiz. É retirar de cada fase da vida uma experiência significativa para o alcance de nossos ideais. É basear-se na simplicidade do caráter ao executar problemas complexos. Ser catarse permanente de doação sincera e espontânea. A felicidade, onde não existem técnicas científicas para a sua obtenção, faz-se de pequenos fragmentos captados de sensíveis expressões vivenciais. Cada dia traz inserido na sua forma um momento cujo silêncio sussurra no interior de cada ser vivente, chamando-o para a reflexão de um episódio feliz. Esse texto foi tirado do livro da Inger Doricock, tá? Que eu vou citar ele completo daqui a pouco. E vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto aqui. Deixa eu admitir pessoas aqui que estão chegando na nossa salinha. Tá? Vamos lá. Bem, um texto de redação, certo? Redação vestibular. Redação vestibular, geralmente o candidato está ali numa fase em que ele quer muito pontuar bastante, e para alguns a redação é um triturador, que é um sofrimento danado fazer uma redação do Enem, por exemplo, do vestibular. Não sei qual era o tema exatamente, mas parece ser sobre felicidade. Então, vamos lá. Felicidade é viver como aprendiz, é retirar de cada fase da vida uma experiência significativa para o alcance dos nossos ideais. A primeira parte está legal. Aí começa a viagem, né? Olhem o segundo parágrafo. É basear-se na simplicidade do caráter ao executar problemas complexos. Faz sentido essa expressão, executar problemas? Executar problemas não é bem uma expressão, não parece ter significado, certo? É incoerente falar em executar problemas. Resolver problemas é diferente, mas executar problemas não são executados, eles são resolvidos, eles são tratados, enfim, mas é muito estranha essa expressão, tá? Aí ele continua, né? Executar problemas complexos, ser catarse permanente de doação sincera e espontânea. Bem, essa frase aqui, ó, ela parece dizer tudo e não dizer nada, porque catarse é um processo mental de projeção que acontece. Quando a gente vai assistir um filme, por exemplo, a gente passa por um processo catártico, né? A gente se projeta nos personagens, a gente sente o que eles sentem, a gente vive o que eles vivem, naquelas 2 horinhas em que a gente está congelado dentro daquele ambiente do filme, a gente projeta a nossa vida neles. Então, isso é catarse. Agora, uma catarse permanente de doação sincera e espontânea não parece dizer nada, não faz sentido, sabe? É uma construção que não comunica nada.
Continuando, a felicidade, onde não existem técnicas científicas para a sua obtenção, essa frase tem um problema. Né? A felicidade onde... O que esse onde está fazendo aqui? O que ele quer dizer, afinal? Onde não existem técnicas? Na felicidade? Ou para a felicidade não existem técnicas de obtenção? É isso que o autor quer dizer? O autor quis dizer que a felicidade é algo para o qual não existem técnicas científicas para que a gente possa obter a felicidade? Ou essa afirmação realmente não quer dizer nada? Então, ele quer dizer que a felicidade, para a qual não existem técnicas científicas de obtenção, faz de pequenos fragmentos captados de sensíveis expressões vivenciais. E continua. Cada dia traz inserido na sua forma um momento cujo silêncio sussurra no interior de cada ser vivente, chamando-o para a reflexão de um episódio feliz. Bem, cada dia traz inserido na sua forma e tem uma vírgula. Essa vírgula atrapalhou essa frase. Deixou ela meio estranha, porque eu teria que ler assim: cada dia traz inserido na sua forma. Pausa. Um momento cujo silêncio sussurra no interior. Bem, cada dia traz alguma coisa. Traz inserido na sua forma o quê? Faltou o quê aqui? Aparentemente, o quê é o que vem depois. Então, essa vírgula aqui quebrou bastante a frase. Traz um momento cujo silêncio sussurra. Eu achei muito estranha essa expressão. Um momento cujo silêncio sussurra. O silêncio não sussurra, o silêncio é silêncio. Se a pessoa quis construir algo meio lírico, meio poético, né, foi uma opção bastante ruim. Bastante não. Foi uma opção ruim. Né? Uma redação como essa não deveria ter esses lirismos, né? Essas viagens. Isso aí não cabe num texto desse tipo. Tá? Deixa eu voltar, então, com vocês aqui rapidinho na nossa sala. Alguém enxergou mais alguma coisa aí nessas... vamos lá, comentários. Felipe escreveu aqui: doação sincera e espontânea não é tautológico? Exatamente também. Né? Repetir a mesma coisa, que toda doação sincera já é espontânea, exatamente. Então, e o pessoal constrói muita frase assim, né? Acrescentando palavras aparentemente bonitas para poder render texto. E, embora renda texto, não rende mais significado, não acrescenta significado algum ao texto. Certo, gente? Gostaram do exemplo? Mau exemplo? Então, vamos para exemplos de economia agora, tá? Tranquilo? Pergunta? Nada? Todo mundo está feliz? Tem pergunta? Não tem. Então, vamos... não deixem de mandar questões e de participar da aula. Vamos lá, então. Agora vamos para umas questões de economia. Vamos falar um pouquinho de economia, né? Porque, afinal de contas, o nosso objetivo aqui é melhorar a nossa produção de textos em economia. Então, texto de economia agora. Exemplos vindos lá da gloriosa ciência econômica. Então, vamos apresentar alguns exemplos. Eu tentei lembrar de exemplos de provas de economia, né? De provas que eu já tenha corrigido nessa vida. Eu estou com um pequeno problema. Se eu tivesse com acesso à universidade, eu copiava exemplos direto de algumas provas. Claro que eu não ia citar os autores ou autoras, mas né, tem muita prova guardada lá que o pessoal não vai buscar depois, não sei porquê. E está cheio de exemplo legal. Mas... eu não consegui, mas assim, de memória eu tentei lembrar de algumas coisas que eu vejo acontecer com muita constância nas provas já aplicadas ao longo da vida. Então vamos lá, tem 4 frases aí, tá? Vamos para elas. A balança comercial, que é dada pela curva NX, pode estar em déficit quando a moeda está em superávit. Tem incoerência aí porque moeda em superávit não existe, certo? A balança, a curva NX, para quem estudou o modelo de economia aberta lá no glorioso livro do Blanchard, ele usa essa curva para expressar o equilíbrio da balança de comércio com o modelo de economia aberta. E tem 2 posições da curva NX. Tem uma posição em déficit, então tem uma posição neutra, tem uma posição em superávit. É claro que ele também estuda isso com uma outra curva que relaciona tudo isso com câmbio, não diretamente com moeda, mas com câmbio. Então, a gente está falando com um problema aqui. Moeda está errado, porque a NX se relaciona com câmbio, e não diretamente com moeda. E
moeda não tem superávit, tá? Moeda se é câmbio, câmbio flexível, o câmbio pode estar apreciando, depreciando, mas não existe um superávit nesse sentido. Então, não está coerente essa expressão, certo? Uma expressão típica de prova de macro 3 do aluno que não leu direito o que tinha que ter lido. Tá? Vamos lá, segundo exemplo. A demanda efetiva, que é igual à demanda agregada, segundo Keynes, nada mais é que a soma das demandas planejadas de todos os agentes da economia, que nem sempre vai ser igual à demanda total. Pronto. Deu para entender tudo sobre demanda nessa frase, não deu? A demanda efetiva é igual à demanda agregada, que nada mais é que a soma de demandas planejadas, que nem sempre vai ser igual à demanda total. É incoerente dizer isso por várias coisas. Primeiro que para Keynes, demanda efetiva não é igual à demanda agregada, e a demanda total, em tese, ela é um exemplo do potencial da demanda agregada, que não corresponde à demanda efetiva. Então, há uma confusão sobre demandas enorme nesse texto, que torna a frase, a expressão toda, bastante incoerente. Eu já vi esse tipo de expressão várias vezes, o pessoal faz isso, comete isso na prova de macroeconomia 3, né, dizer que demanda efetiva é igual a demanda agregada, e aí para poder dar daquele argumento de autoridade, ainda diz que foi Keynes quem falou isso, Keynes falou justamente o contrário disso, né? Mas uma falta de leitura adequada leva à construção de frases incoerentes dentro de uma certa teoria. A importância de falar em coerência textual quando a gente fala em teoria econômica é muito grande, porque você tem que falar o referencial de um certo autor, Keynes, Schumpeter, Marshall, Fischer, qualquer que seja o autor, Friedman, quem quer que seja o autor, Robert Solow, Robert Lucas Jr., você tem que citar o autor e aquilo que está dentro do pensamento do autor e tem que ser coerente com o pensamento do autor e não inventar penduricalhos que não cabem. Vamos lá, mais uma frase. Com câmbio flutuante, a moeda desvaloriza quando ocorre saída de dólares e valoriza quando ocorre a entrada de dólares. Qual o problema aí? O problema é que... Deixa eu ver só um pouquinho. Nós não temos câmbio flutuante, desvalorização e valorização, tá? Câmbio flutuante é câmbio flutuante. Então, no câmbio flutuante, a moeda aprecia ou deprecia. É no câmbio fixo que a moeda valoriza ou desvaloriza. É claro que aí tem uma questão técnica, né? Tem um certo domínio de economia internacional, saber que tipo de regime monetário, de regime de política cambial a gente está discutindo, e aí quando a gente discute regimes de câmbio fixo, faz sentido falar em desvalorizar ou valorizar. A imprensa usa o tempo inteiro essa expressão, valorizou, desvalorizou, a gente acaba usando no dia a dia, porque a gente tem essa herança, o Brasil trabalhou durante anos e anos, o mundo trabalhou durante décadas com câmbio fixo, e aí, quando entra o mundo do câmbio flutuante, a gente tem aquela herança de falar em flutuações como se fossem valorizações e desvalorizações, mas tecnicamente falando, não tem. Em câmbio flutuante, moeda aprecia ou deprecia. Então, se a expressão tivesse assim, com câmbio flutuante, a moeda deprecia quando ocorre saída de dólares e aprecia quando ocorre entrada de dólares dentro da nossa economia, estaria correto. Tá? Seria coerente dentro da discussão de câmbio flutuante. Mas em câmbio flutuante, a gente não considera coerente falar em desvalorização e valorização. Tá? Outra frase aí, se os fatores de produção são escassos, o problema da inflação é que a moeda é fiduciária e não tem lastro. Bem, é claro que um exemplo desse assim, vocês já vão enxergar de cara que está estranho, né? Eu estou falando de fatores de produção são escassos, tá? Escassez de fatores. Se eu tenho fatores escassos, então eu deveria estar discutindo o preço dos fatores. Preço também tem a ver com a inflação. Tá, o problema da inflação é que a moeda é fiduciária. Bem, o que tem a ver moeda fiduciária, sem lastro, com fator de produção escasso? Fez uma ponte inexistente. Ou, se vai falar disso, essa ponte tinha que ser apresentada no texto. Não foi. Então, está falando, na verdade, nada com nada. A frase está incoerente, certo? Não faz sentido discutir escassez de fatores, com a inflação, com moeda fiduciária. Está tudo numa frase só, está um abacaxi isso aqui. Mais frases de coisas de economia. O problema da pobreza é o egoísmo das pessoas, que não aceitam dividir o que têm, pois isso é uma característica do homo econômicus, a racionalidade e o individualismo.
Um bombom para quem disser qual é o problema de incoerência aqui. Quem se habilita? Que loucura essa segunda frase. Eu perdi aqui. Qual foi a frase, Tawane? Mas, enfim, quem se habilita a dizer qual é o probleminha com a nossa frase anterior? Vou voltar lá. Tá? Falem. Ninguém fala? Deixa eu ver aqui. Vou apresentar o chat aqui. Tem um problema aí, porque está fazendo uma ponte de coisas que não deveriam estar juntas, certo? O problema da pobreza é o egoísmo das pessoas. Bem, aqui tem uma frase com uma conotação moral que, numa discussão de economia, a gente, em geral, não entra. Tá? A economista não discute aspectos morais. Em geral, não. A gente discute aspectos técnicos. Tá? Pobreza deve ter alguma explicação técnica, além das explicações morais. A gente não quer dizer que elas não existam, mas tem que ter uma explicação técnica por trás da explicação moral. Senão a gente nem precisava fazer teoria. Né? Tacava tudo no guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva da moral, resolvia tudo. Pobreza é um problema de moral. Desigualdade é um problema moral, é um problema do egoísmo também, é um problema da ruindade de algum. Não pode ser só isso. Então, as primeiras construções dessa frase apontam para um discurso panfletário. Essa é uma expressão que, de vez em quando, eu vou e acentuo lá nas correções de provas ou de monografias. Eu digo para os alunos, cuidado com isso aqui, porque isso aqui é panfletário. O que é uma coisa panfletária? É um discurso que cabe muito bem na política, no palanque, tá? Na reunião do partido, do sindicato, mas não cabe dentro de um texto acadêmico, científico. Eu sinto muito que algumas pessoas não gostam quando a gente diz isso, mas é verdade. Ciência econômica é ciência econômica, então tem um rigor que deve ser zelado. A gente tem que tomar cuidado, porque o linguajar da ciência é diferente, tá? Ele é um linguajar um pouco mais cuidado. E tudo bem, na hora que você vai discutir com outro público, então você pode carregar mais nas tintas, mas na discussão acadêmica, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa muito exagerada. Então, o problema da pobreza, ser egoísmo das pessoas que não aceitam dividir o que tem, é complicado, até porque para nós a gente sabe que na prática o homo econômicos, mesmo que a gente aceite a ideia de homo econômicos, ou não aceite, mas a gente divide coisas e outras coisas a gente prefere não dividir. Faz parte da natureza humana que nem tudo a gente divide. O economista, a economia é uma área científica que procura entender por que a gente aceita dividir e como. O que é que justifica que a gente divide umas coisas e outras não, tá? Então essa frase tem problemas, né? Tem problema, tem o probleminha de ser panfletária demais, é muito baseado naquele discurso de palanque. Tem gente que gosta de discurso de palanque, gosta de professor que bate na mesa e fala alto com um discurso moralista no meio da sala. Bem, tem gosto para tudo. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro uma aula bem dada do que a sala de aula ser palanque. Mas, vamos lá, no texto não cabe isso, num texto acadêmico em geral não cabe. Pois essa é uma característica, aí vem as confusões, né? O problema da pobreza é o egoísmo das pessoas que não aceitam dividir o que tem, pois essa é uma característica do homo econômicos. Não aceitar dividir o que tem ser uma característica do homo econômicos é uma atribuição errada. E aí vem a outra atribuição, racionalidade e individualismo. Bem, isso aqui são pressupostos dessa construção teórica. Ai. Peraí. Se a reunião acabar, tá, gente? Eu volto e chamo outro. Um aviso maluco aqui. Antigamente não chegava isso, agora está chegando. A racionalidade e o individualismo, então, foram colocados fora do lugar. Então, essa frase está incoerente também. Vamos para a última frase, então. Deixa eu ver aqui. Alguma crítica? Justamente, a Daiane observou aqui. O David perguntou, racionalidade é um problema? Pois é, racionalidade é um pressuposto, não é um problema. É um dos pressupostos do homo econômicos, ele é racional. É uma coisa axiomática na construção dessa ideia de homo econômicos. Tá? A Dayana observa aqui que foi feita uma emissão de juízo de valor, que é a ideia do o problema da pobreza, egoísmo, tal e tal. Então, a gente evita emitir juízo de valor corretamente observado.
A outra frase, então, terminando esses exemplos. O mercado sabe mais e melhor, pois o mercado coleta informações individuais e processa rapidamente via preços, até aí tudo bem, graças à mão invisível, levando ao equilíbrio, que é ótimo de Pareto e representa a alocação mais justa, mesmo que não necessariamente muito adequada, pois sempre se pode obter uma posição melhor com trocas na curva de contrato. Sensacional, a pessoa queria mostrar que tinha entendido tudo de equilíbrio geral walrasiano, mas fez uma construção totalmente maluca. E também refletiu que estava começando a virar um defensor, né, de um mercado livre e sem amarras e travas, um defensor um tanto quanto apaixonado também, né? Então, com essa expressão, mercado sabe mais e sabe melhor, como se o mercado fosse um ser, né, ontologicamente definido, quando, na verdade, o mercado é apenas uma instituição onde se encontram seres, empresas, trabalhadores, governos. O mercado não é um ser, como aparece aqui nessa expressão. O mercado sabe mais e sabe melhor. O mercado coleta informações, né? É uma coisa meio maluca que alguns economistas às vezes projetam uma entidade sobrenatural chamada mercado, como se ele existisse mesmo. Então, tem uma série de problemas. A frase está enorme, a frase começa a atirar em todas as direções, porque eu falo, o mercado sabe mais e melhor, pois coleta informações individuais, processa via preços, graças à mão invisível. Ele está falando que, bem, a mão invisível é uma metáfora para o mercado, e aqui ele cometeu o erro de separar a mão invisível do mercado, levando ao equilíbrio, que é ótimo de Pareto e representa a alocação mais justa. Está errado isso aqui, porque nem tudo que é ótimo de Pareto necessariamente é mais justo. Tá? A definição de otimalidade de Pareto não necessariamente implica em uma boa concepção de justiça, tá? Mesmo que aí ele entra em contradições, né? E ele diz assim, olha, se tudo isso aqui, se a gente desprezasse tudo e entendesse somente o seguinte, leva ao equilíbrio, que é ótimo de Pareto e representa a alocação mais justa, mesmo que não necessariamente muito adequada, se não é muito adequada, então o problema da justiça começou a dar parafuso aí, certo? Não necessariamente muito adequada, pois sempre se pode obter uma posição melhor com trocas na curva de contrato. Lá na caixa de Edwards, nos modelos de equilíbrio, a gente sabe que sempre pode obter uma posição diferente do equilíbrio existente com trocas. Sim, se um agente aceitar mais, vender um pouco mais, as trocas se realizam, eles mudam de posição, desde que seja ao longo da curva de contrato, que une os dois extremos da caixa de Edwards. Qualquer posição ao longo da curva de contrato é uma posição de equilíbrio e é um ótimo de Pareto, com trocas. Só que está tudo confuso aqui, então esse texto está incoerente demais também, né? Tem problemas de coerência. Tranquilo? Entenderam aí algumas das questões ligadas à coerência? Então vamos para a definição agora, né? Vamos para uma definição de coerência mesmo. Então, só clarear aqui, porque muita coisa na minha tela. Espera, volta, sai. Vamos lá, vamos definir coerência textual. A gente já falou um bocado de coisa, vamos então definir isso aí. A coerência está diretamente ligada à possibilidade de... Espera aí, gente, aqui na minha imagem aqui está meio... Pronto, agora sim, agora eu consigo ler. A coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade. Deve ser algo que permita que a gente interprete o texto, certo? Ligada à inteligibilidade do texto, ou seja, que o texto seja inteligível, que a gente consiga captar as mensagens do texto, numa situação de comunicação e a capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto. Essa definição eu tirei do livro da professora, né? Como é o nome dela, Jesus? Está aqui do ladinho. Ingedori de Lassa Koch e do Luiz Carlos Travaglia, a coerência textual. Tá? E os dois autores continuam e afirmam: a coerência diz respeito ao todo do texto. Isso é, a coerência ela é global. Entendido aqui essas definições de coerência, gente? Tranquilo? Podemos seguir? O que é que
a autora está falando aqui? Quando a gente fala de coerência, a gente está falando do sentido do texto. O que é que se quer dizer com aquele texto? O texto é coerente quando ele apresenta as ideias de forma transparente, de forma clara, de forma compreensível para quem? Para o receptor do texto. Porque o emissor do texto pode ter pensado corretamente o que queria dizer. Na hora de escrever, ao digitar, então entraram as travas. E aí as coisas complicaram. E aí o texto não ficou claro. Na hora de ser decodificado pelo leitor, o leitor faz uma decodificação do texto, essa decodificação foi inadequada. Por quê? Porque o texto não tinha sido transmitido, não tinha transmitido as ideias do autor, aquilo que ele tinha pensado, de forma adequada. Então, coerência diz respeito a essa compreensão global do texto. A gente tem que ser capaz, a gente mostrou aqui frases, basicamente, mas as frases dentro de parágrafos, dentro de um texto maior, vão dizer se o texto faz sentido para nós ou não. A gente vai ter problemas ou não na interpretação do texto a partir dessas dificuldades que as frases têm, que elas nos apresentam. Certo? Entendido? Deixa eu ver aqui se temos perguntas. Não? Vamos adiante. Eu estou recebendo um aviso do Zoom. Antigamente não tinha isso, mas o Zoom agora está com essas coisas estranhas. Na semana passada me deixou na mão e hoje está me dizendo que eu tenho 2 minutos aqui de reunião. Se ele derrubar o sistema, tá? Aí eu vou abrir um novo meeting e envio de novo para vocês o convite daqui a pouquinho. Vamos torcer para que ele não derrube, mas tudo é possível. Bem, essa ideia aqui, eu queria só retomar. Eu passei para vocês há um tempo atrás, deixa eu só adiantar a figurinha, quando a gente falou de comunicação. Lembram disso aqui? Quem assistiu lá a nossa aula sobre texto e comunicação? A teoria da comunicação, a ideia de que tem um emissor e um receptor. O emissor emite uma mensagem através, que é uma codificação, utilizando um canal, que para nós é o texto, a palavra, a expressão escrita. E que o receptor vai decodificar essa mensagem. Em ambos os casos, existe a possibilidade do ruído. Quando o emissor e receptor travam esse mecanismo de comunicação, o receptor retroalimenta o sistema, dando um feedback para o emissor, ou seja, se foi entendido ou não. Eu até brincava, o receptor, quando sou eu corrigindo a prova, o feedback é a nota, certo? Quando a nota vai ruim é porque a sua emissão foi ruim também. Lembram dessa figurinha? Então, quando a gente fala de coerência, a gente está falando disso aqui, ó, disso que está aqui no meio. O emissor e o receptor precisam estabelecer um canal de comunicação, que é o texto. Essa mensagem codificada tem que ser clara o suficiente para ser decodificada pelo receptor. Então, existe, por exemplo, para que ambos possam se comunicar e a mensagem seja coerente, ambos têm que ter, por exemplo, o mesmo referencial comum. Exemplo, eu estava falando agora de déficit, de superávit, eu estava falando agora de racionalidade, de homo econômicos. Se eu estivesse falando dessas coisas com não economistas, qual seria o resultado? A maioria dos não economistas não entenderiam do que eu estou falando. Como eu estou falando com alunos de economia, então a resposta de vocês é outra. Vocês entendem o conjunto de referências que eu estou utilizando. Deixa eu só voltar aqui, vou voltar aqui rapidinho, só para ver se vai cair o sinal. Algumas pessoas estão perguntando